procedimento ia demorar mais ou menos umas 2 horas, né? Dava tempo do seminário. Eu preparei um slide, como esse daqui, e deixei o espaço do slide para colocar a foto da revelação do gel, bem na hora, né? Sentei lá no fundo, enquanto todo mundo chegava, apresentava o projeto que estava funcionando, bonitinho, eu estava lá apreensivo, esperando o resultado, que ele falou que ia me mandar a foto pelo WhatsApp. Quando de repente ele mandou essa foto aqui, eu tenho esse print até hoje, falando bem assim, pode parar de mexer que funcionou. O equipamento tinha, de forma bem sucedida, copiado o DNA no comercial, obviamente, só que o equipamento de baixo custo tinha também copiado o DNA do mesmo jeito. A definição dessas listrinhas é o que indica se a cópia foi bem feita. Eu soltei um grito lá de trás da plateia, que quem estava apresentando virou para trás e falou aquela frase típica de professor, né? O senhor tem alguma coisa para acrescentar à apresentação, senhor Luiz Fernando? Eu falei, tenho, meu bagulho acabou de funcionar, na minha hora eu apresento, né? Apresentei, mostrei que então a definição eram as mesmas, e foi com esse projeto que eu participei pela primeira vez daquela feira internacional, a Intel International Science and Engineering, que aconteceu nesse ano em Pittsburgh, na Pensilvânia, que foi a minha primeira viagem internacional. A gente costuma dizer que quem é do Mato Grosso do Sul, falar que a viagem para o Paraguai internacional não conta, porque é de carro, ali é perto. Então foi a primeira vez que pisei em solo norte-americano. E essa daqui é uma história que eu tenho para contar sobre esse tupiniquim em solo norte-americano. Quem aqui já apresentou trabalho no evento sabe que todo evento científico basicamente é a mesma coisa. Você chega, faz o credenciamento, consegue o crachá para ninguém te barrar, né, professor Marcos? Você consegue o crachá para ninguém ficar te barrando. E aí você pega o seu stand, monta o seu stand, pega o seu banner, coloca o seu banner, monta algum protótipo que tiver de montar para esperar os avaliadores, né, que vão passar olhando o seu banner, olhando sua pesquisa e fazer uma conversa contigo. E aí eu estava lá, um professor lá de Campo Grande foi me acompanhar, o professor Ivo Leite Filho, organizador da Feira de Ciências lá do estado, né? E aí eu estava arrumando o stand, isso era 2015, com esse uniforme do Brasil aqui, que é obrigatório usar. O pessoal fala que para não perder a gente no aeroporto, né, nas conexões que tem. E eu estava lá arrumando o material e de repente eu vejo esse senhorzinho aqui lá na ponta do corredor, naquelas cadeiras, né, de acessibilidade. Aí lá vem o senhorzinho. Eu falei, tomara que ele não pare aqui, meu Deus do céu. Em inglês tem enferrujado, nem raio, sei falar direito. Chegou no meu stand, virou. Foi. Falei, ok, bonitinho, legal, desenvolvi o inglês, na época enferrujado. Ele fez uma piada Brasil-Alemanha, porque era 2015, né, já tinha acabado, o fantasma ainda estava assombrando o Brasil, porque ele enfim, tem descendência, alguma coisa assim da Alemanha. Estava conversando comigo sobre isso. De repente chega meu professor, que estava me acompanhando. Vira aqui o corredor, olha para mim, olha para o senhorzinho, tem um susto, pega o celular dele com a mão tremendo e começa a tirar foto minha com o senhorzinho. Essa é a melhor foto que eu tenho, desculpa, porque saiu tudo tremida. Aí eu conversando com ele, falando, and then we are using some devices to amplify DNA. Não era certo? Bem mais trunco, o Joel Santana na época, né? Eu uso de device to amplify DNA, blá blá blá. O que ele está fazendo, será? Será que ele está registrando meu primeiro contato com o ser norte-americano, né? Para ficar de lembrança depois? Cumprimentei o senhorzinho, ele saiu, meu professor chega para mim, fala, Luiz Fernando, a próxima vez que você for escrever um plano de pesquisa, não lava mais a mão não, depois que você apertou a mão dele. Falei, por que, professor? Falou, porque você acabou de apertar a mão do ganhador do prêmio Nobel de 1996, que descobriu a molécula do fullereno, aquela responsável pela gente ter todos os processos de refinamento de petróleo otimizado que a gente tem hoje em dia. Isso é comum lá. Depois disso eu encontrei 2 prêmios Nobel caminhando por lá, um Martin Chelf e outro Michael Bishop. Um é a primeira pessoa responsável por identificar um gene relacionado ao câncer, e outro inventou uma proteína verde fluorescente que é um marcador molecular que a gente usa para rastrear o desenvolvimento de um tumor, por exemplo, dentro de um organismo, de um animal de experimentação. Depois dessa visita lá inusitada, eu tenho aqui a volta, né, e o início do desenvolvimento, como vocês já viram na palestra da parte da manhã sobre interface cérebro-máquina.
Esse desenvolvimento da pesquisa com inspiração na do Nicoleles foi feito, então, passando as férias inteiras lá, em vez de fazer hashtag praia no Instagram, fazer hashtag lá livro do Nicoleles. E você teve aquela evolução de identificar um problema, que é o jeito que é controlado hoje as próteses robóticas de braço, porque as próteses de braço têm esse tipo de deficiência hoje em dia, descobrir qual que era o problema, que era a tradução. O jeito que você faz o controle hoje de próteses de braço é lendo todo o sinal para só depois fazer a tradução, sendo que você poderia fazer um método melhor apenas fazendo chama windowing na computação. Você fragmenta o sinal melhor para você poder fazer essa tradução mais simultânea e no movimento, aplicando, né, esse resultado aqui com os dois controles de videogame que são de código aberto. Isso aqui é uma coisa interessante de mencionar, que é específica, que é o seguinte: o Leapmotion e o Maio são equipamentos de open source, ou seja, a aplicação que eles foram vendidos para ser é isso daqui. O Leapmotion faz o controle dos gráficos, faz o controle de videogames. O Maio, mesma coisa. Só que se você entrar em contato com os desenvolvedores desses equipamentos, você consegue um pouco de código para poder pescar os dados brutos do equipamento. Então o Leapmotion, ele te dá dados em formato de pontos, coordenadas de pontos num plano x, y e z. O Maio te dá a série temporal de variação de milivolts em função do tempo, que são sinais musculares, né? São 8 eletrodos no braço. E com esses dois controles, eu poderia... Todo mundo vê a história da doação? Conhece a história da doação? Perfeito. Consegui os meus dois equipamentos para fazer o paradigma de coleta de sinal simultâneo aqui. Esse daqui é como, aqui mais perto que vocês vão conseguir ver, é como se parecem os sinais elétricos, os sinais dos músculos, que são bem amplificados por esses elementos aqui. O treinamento do modelo, e aqui essa é uma parte interessante, que é o seguinte: se você pegar aquela pessoa que tem amputação de um lado, e ela sofre lá da dor, da síndrome do membro fantasma, se você colocar o espelho na frente do membro remanescente dela, quando você tem registros de atividade muscular aqui e aqui, você consegue fazer com que o sinal que está sendo repetido aqui, na região do braço que ela ainda tem, seja replicado lá no braço que ela não tem. Você hackeia o cérebro de uma pessoa amputada para ela achar que ela ainda tem o braço. E com isso fazer o que vocês viram, que foi o método de controle. Aqui não farei mais a piada da namorada, porque não vai ter graça, todos já viram. Mas o que eu posso explicar é tudo que eu falei para o meu professor, mais devagar. Que é o seguinte: o conceito para você casar dois sinais na computação, que é muito interessante, é forçar os sinais a terem o mesmo range. Se você tem um sinal variando, que no meu caso eu tinha o sinal mecânico variando, o sinal de movimento dos ângulos das juntas aqui da mão. Aqui eu tenho, por exemplo, 180 graus, aqui eu tenho 90 graus, e aqui eu tenho, né, próximo de 45, fazendo isso. Você tem a variação desses ângulos no tempo, de um lado, né, sinal cinemático, variação de ângulo no tempo, e do outro lado você tem sinal mioelétrico, que é o quê? Variação de corrente elétrica sobre o tempo. Se você usar técnicas de filtragem, alguém aqui é da engenharia elétrica? Filtro de passa alta, filtro de passa baixa, filtro de Butterworth, filtro de quarta ordem, você consegue forçar basicamente esses dois sinais a ter as mesmas grandezas máximas e mínimas. Se você forçar esses dois sinais a ter essas grandezas máximas e mínimas, você joga isso para um programa da computação, que ele vai encontrar uma relação ou na força bruta ou com um método mais discreto para poder estabelecer uma relação entre esses dois sinais. Então não é mágica, não é bruxaria, é com esse método aqui de primeiro filtragem e depois a correlação que você treina o modelo, né? Que você treina um programa que decodifica sinais musculares em movimento. Você teve aqui então a coleta de dados lá durante a terapia da caixa de espelhos. A topografia do córtex então revela que quanto maior mais sensível é a área do nosso corpo
mais córtex somaestésico nós temos devotado para ela. E aquele fenômeno do membro fantasma acontece justamente porque quando você perde aqui o membro, você perde só a parte física. Só que a parte neurológica ainda fica lá, a rede neural ainda fica lá. Então por isso que o membro fantasma acontece. E isso daqui foi utilizado para instalar um driver no cérebro da pessoa amputada, né, que fez ela conseguir sentir o toque como sendo realmente no braço dela, nos aproveitando lá daquele truque, do truque da mão de borracha. Esse truque aqui, agora com o laser pointer eu consigo explicar melhor. Você tem a pessoa que veste então a luva aqui no braço direito. Isso aqui é um braço falso. Você estimula ao mesmo tempo o braço que é real e o braço que é falso, e ela está olhando apenas para o braço que é falso. Isso cruza esses dois estímulos no cérebro dela para que ela consiga, só com a percepção visual, né, quando eu tento aqui dobrar o dedo do braço que é falso, ela reage com aflição, ela reage com propriocepção no braço que é real. E isso foi o mesmo princípio utilizado, né, no método que vocês viram, fazendo com que o microcontrolador controlasse, aqui dá para ver bem mais de perto, esses elementos vibratórios dispostos no formato de uma mão, que foram postos aqui na região do bíceps da pessoa, e essa daqui foi o treinamento. Do mesmo jeito que você fazia lá com o braço de borracha, com a mão falsa branca aquela, você também podia fazer com o braço virtual. Passava ali a bolinha no braço virtual e ao mesmo tempo a pessoa sentia lá na mão, no lugar correspondente. Eu não consegui fazer isso porque eu tinha que ter uma ressonância magnética funcional à minha disposição, só que eu hipotetizo, e aí lá para o início da palestra, a hipótese, né, que o que aconteceu é que com as sessões de treinamento foi induzida uma maior conexão entre a região do bíceps e a região da mão que ele não tinha mais, que estava lá adormecida, né, por 40 anos. Você teve a integração de tudo isso, e aqui vocês podem ver o que eu ressaltei sobre o movimento das juntas da pessoa, que não é perfeito, porque a decodificação é feita diretamente, o equipamento manda os sinais para cá, para esse computador processa e devolve a série temporal de ângulos que vai alimentar esse braço virtual, o movimento desse braço virtual. E ao mesmo tempo que ele faz esses movimentos que ele quer fazer, a manga, que está lá na região do bíceps dele, dá o feedback tátil, e ele percebe esse feedback tátil como sendo na mão que ele não tem mais. Isso do ponto de vista de conectar neurociência com tecnologia, é você hackear o cérebro de uma pessoa. Você está simplesmente, tal qual você instala o driver de uma impressora e um notebook para funcionar, você está instalando no cérebro de uma pessoa o driver que faz a sensação tátil de uma prótese funcionar, né? Depois disso, teve, né, o que vocês viram, a necessidade de desenvolver um artefato mecânico, a necessidade de desenvolver um artefato que conseguisse expressar esses dois tipos de movimento individuais. E aqui, dá para ver legal, você teria um micromotor, que é da engenharia mecânica,